Você realmente acredita que você mudou? Ou que você só começou a se mostrar de verdade? Olá, esse é o Página em Branco e hoje nós vamos divagar um pouquinho sobre uma frase que eu li numa aula minha. Eu recebi essa frase, né? Nós estávamos numa aula, acredito que foi a primeira aula, e o professor trouxe aquela pergunta: quem é você? E aí todo mundo já entra em parafusos a partir daí. E a gente começou a divagar um pouquinho falando sobre as nossas bios do Instagram, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina, Zodíaco e tudo mais. E nós começamos a ir. E quão é desesperador para o ser humano a gente ter um lugar para pertencer. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. A frase que eu me deparei é: a personalidade ela começa no externo, mas depois vai pro interno. E cara, sim. Quando eu reli essa frase, quando eu tava estudando, né, eu não consegui não lembrar de Frieren, Beyond the Journey's End. Acho que é assim que fala. E para além disso, né, eu pensei em você, eu pensei em mim, eu pensei em todas as pessoas que eu conheço, né. E Frieren vai ser o jeito de eu ilustrar tudo isso pra você entender melhor. Porque agora a pergunta que vai ficar é: você sabe qual é a sua personalidade? E aí? Você diria com facilidade? Você sabe o que é personalidade? Afinal, o que é personalidade? A gente usa essa palavra o tempo inteiro, né? Essa é minha personalidade, essa é a personalidade de fulano, bibi, blá blá blá. Talvez o tempo inteiro seja um exagero. A gente usa sem refletir um pouquinho mais sobre isso. Então vamos fazer um passeio rápido. Bem rápido mesmo, tá? Antigamente, eles explicavam tudo muito na parte lógica, né? Então vamos para o significado da palavra personalidade, que na verdade vem de persona e persona vem de máscara. Depois vem o conceito de através da máscara, para então chegarmos no cristianismo e ele falar que é uma alma individual. Então chegamos na modernidade e descobrimos um termo de traços internos. Bem rapidamente, eu jurei que eu ia fazer rápido essa parte. Hoje na psicologia, a personalidade ela é entendida como essa parte que eu vou ler, tá? Um conjunto relativamente estável de padrões emocionais, cognitivos e comportamentais que caracterizam um indivíduo ao longo do tempo. Eles te caracterizam. Em nenhum momento foi dito que eles te limitam. Tem uma coisa que as pessoas amam dizer, eu inclusa, tá? Porque a gente se pega nesse flow aí. Eu mudei, eu evoluí, eu virei outra pessoa. Virei a página. Mas será que você mudou mesmo? Ou será que você começou a se comportar de maneira diferente? E quando eu digo de maneira diferente, eu vou discorrer isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas a ideia de que as nossas características não mudam desde quando a gente nasce, não mudam. O que muda é o jeito que a gente se comporta em relação a elas, o jeito que a gente mostra elas para o mundo. E a partir disso a gente pode falar: ah, eu mudei porque a gente se mostra de maneira diferente. Mas você não mudou de fato? Faz sentido? Porque suas características permaneceram. Você só escolheu como se comportar a partir delas. O anime da Fria ele é perfeito para desenhar isso aqui para você. Vamos lá. Para contextualizar quem não conhece a nossa elfinha preferida do momento, a Frieren, ela é uma elfa. Elfos vivem muito mais que humanos. Isso é um conceito fantasioso conhecido por muitos que gostam desse gênero, né? Os elfos vivem mais que os humanos. E por conta disso, o tempo para Frieren é uma coisa distante, é uma coisa não é palpável. Para ela as coisas acontecem tipo muito mais devagar do que para humano, sabe? Porque ela tem um tempo muito grande, então ela tem essa distância. Quando a gente conhece ela e quando vai tendo aqueles flashbacks pro passado, a gente percebe que ela é uma pessoa fria, distante, pouco emocional, assim, bem. A maioria das vezes que tem um flashback, a Frieren literalmente é essa emoção, ela não demonstra muito.
E ela acredita que ela é assim. Essa é a versão dela, essa é a única personalidade dela. Essa é ela. E não muda, não vai mudar. Até que algo de fato acontece. E aqui não é um spoiler, tá? Se você ver um trailer da Frieren, se você ver o primeiro episódio, você vai descobrir que isso acontece. Isso não é um spoiler. Esse algo que acontece é a morte do Himmel. O Himmel é um grande herói. E ele era parceiro de equipe da Frieren, né? Eles fizeram uma jornada juntos, salvaram o mundo juntos. Então tem um background aí, né? Tem uma história entre eles. E de repente, tratar a morte do Himmel pareceu muito frio. Tipo, o jeito que ela iria lidar era um jeito muito frio, sendo que ela estava sentindo muito. E a partir daí nós revelamos outra coisa da Frieren. Coisas que ela não tinha acesso. No decorrer da história, quando ela começa a lembrar e as coisas acontecem, bibibi, bababó, você percebe que nunca foi ausência de sentimento, mas falta de contato com ele. Isso aqui não é uma verdade absoluta, tá? E tipo, todo mundo é assim. Na verdade, no contexto da Frieren, ela é uma elfa que não tem esse contato com sentimentos, que não tem. Pra eles não é assim. E quando ela convive com humanos e perde um humano que ela se importava muito e não sabia, é avassalador. Como assim eu vou viver tudo isso e ele foi de base, sabe? Ela tem que entender esse processo e ainda junto entender esses sentimentos que ela nunca teve uma aproximação, um contato. Você consegue entender aqui que em nenhum momento a Frieren muda quem ela é? Ela não muda o fato de ser uma elfa, ela não muda o fato de que ela sempre teve esse contato mais distante. Ela só se relaciona com as suas características de modos diferentes. Ela muda o como ela se comporta em relação ao que ela sente. Ao invés de não dar acesso a isso, ela permite se dar acesso a isso. Você consegue entender até aqui? Que parece muito uma viagem maluca. A gente fala que mudou, a gente não mudou de fato. O que mudou é o jeito que a gente se comporta em relação às nossas características. Que é exatamente o que eu acabei de falar sobre a Frieren. Então no começo da sua vida tá tudo bem o externo mudar o seu... Então no começo da sua vida está ok, é natural que o externo molde o seu interno. Mas conforme a sua história vai acontecendo, o seu interno precisa assumir o controle. Porque a Frieren nunca iria ter acesso a essas emoções, a esse lado dela que vai aflorando conforme o anime vai discorrendo, se ela não deixasse o interno assumir o controle. Porque se for pensar no externo, que são todos os elfos e o que acham sobre elfos, ela jamais ia mudar. Agora uma explicação bem rápida dos 3 pilares da personalidade, só para deixar um pouquinho mais vivo aí na sua cabeça, tá bom? Primeiro, temperamento. Temperamento é uma coisa que a gente nasce com ele é biológico, ele vem com a gente, tipo... Tá aqui, né? Um exemplo para ficar mais fácil, a Frieren é uma elfa. E ela não consegue mudar isso, ela é uma elfa. Segundo, psique. São as suas experiências, memórias, emoções, tudo. Exemplo para ficar mais fácil para vocês. Tudo que ela viveu com o Himmel, tanto quando ele estava vivo, quando ele não está mais. Terceiro, que é como você interpreta e reage ao mundo. Como a Frieren interpretou a morte do Himmel e como ela reagiu a partir disso. Agora que a pergunta vem, você realmente mudou ou você só se permitiu ser quem você realmente é? Ou outra pergunta, quantas partes suas estão escondidas porque o ambiente nunca permitiu que elas aparecessem? Talvez sua personalidade não seja uma coisa que precisa ser construída do zero. Talvez seja algo que você precisa acessar. Toda história começa com uma página em branco. Mas quem te permite escrever de verdade é aquilo que você decide expressar.